Olá, pessoal. Então a gente vai começar outra aula aberta do Laboratório Farmacodor com o projeto de extensão Que Dor é Essa? Então, meu nome é Gabriela Trevisan, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Então, nós realizamos diferentes pesquisas no programa de pós-graduação em farmacologia e viemos trazer para vocês, então, os assuntos dos nossos projetos, que são sobre dor do câncer, dor neuropática, dor e depressão e ansiedade na esclerose múltipla, dor de cabeça, além de outros tipos de dor aguda e dor crônica. Então, esse projeto ele é chamado de Que Dor é Essa? Então, a ideia do nosso laboratório é criar um projeto de extensão que a gente consiga, então, mostrar às pessoas como lidar com a dor ou até prevenir a dor, diferentes formas de dor. Então, por isso que cada mês a gente vai estudando uma temática diferente, ou seja, um tipo de dor diferente, com o sentido, né, de promover, divulgar ações, fazer ações educacionais, principalmente através do Instagram e do Facebook, e também do YouTube, através dessas aulas abertas, trazendo então um pouquinho para vocês sobre os diferentes tipos de dor aguda e também de dor crônica. Então, a nossa programação de 2022 envolve diferentes tipos de dor. Em janeiro, a gente estudou sobre a síndrome da dor complexa regional, que é o que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. E agora, em fevereiro, a gente está estudando e mostrando para vocês um pouco sobre a dor musculoesquelética. Seguindo em março com a dor orofacial e assim por diante, conforme o nosso cronograma, que também já foi mostrado lá no Instagram e no Facebook. Se vocês tiverem ideia de outro tipo de dor que seria interessante também, pode botar nos comentários que a gente vai tentar trazer também alguma informação sobre esses outros tipos de dor. Então, o que é a dor causada, ou chamada de síndrome de dor complexa regional? Então, a síndrome de dor complexa regional, às vezes é chamada SDRC. Ela é uma doença que normalmente tem um tipo de dor crônica, ou seja, a dor persiste ou ocorre por mais de 3 meses, e normalmente em uma extremidade do corpo, como, por exemplo, o pulso ou o tornozelo, né? O pulso é muito frequente, principalmente após fratura do pulso. Mas esse tipo de dor é dividido em dois, a SDRC1, que também era chamada, hoje em dia não é tão denominada de distrofia simpático-reflexa, mas também aparece esse nome, e a SDRC2, que é também chamada de causalgia. Os dois tipos têm sintomas bem parecidos, e vou mostrar para vocês qual é a diferença dos dois, tá? Então, a principal diferença da SDRC do tipo 1, desse tipo de dor crônica, que é a síndrome de dor complexa regional, é que esse primeiro tipo não tem lesão de nervo, que a gente possa identificar diretamente, tá. Depois de muito tempo que se passou, por exemplo, uma fratura, alguma coisa que teve alguma lesão, pode ser que ocorra um dano nervoso, tá, mas inicialmente não tem dano nervoso no tipo 1. E no tipo 2 tem o dano nervoso, tá, isso pode ser até identificado por exames. Então o tipo 1 tem dano nervoso, desculpa, o tipo 1 não tem dano nervoso e o tipo 2 tem o dano nervoso, como está mostrando aqui no slide, tá? Então, essa SDRC, ela é frequentemente acompanhada por muito sofrimento emocional, porque poucos fármacos funcionam para tratar esse tipo de dor crônica, tá? Então, a pessoa, às vezes, ela deixa de usar até aquele membro, ou seja, deixa de fazer tantos movimentos com aquele pulso, muitas vezes perde massa muscular naquela região, né? E isso é bem prejudicial. Então, quais seriam as causas desse tipo de dor? Esse tipo de dor já está sendo estudado há muito tempo, tá? Então, lá no século XVI, um cirurgião francês, ele falou que a SDCR, né, ela era um tipo de dor que persistia, em contraturas, né, principalmente depois de procedimentos que eles faziam, que era um procedimento chamado procedimento de Sangria. Em 1864, outro médico falou sobre a causalgia, que é o tipo 2, né, da SDCR, principalmente estudando a Guerra Civil Americana. Então faz muito tempo, desde o século XVI, o século XIX, que está sendo estudado esse tipo de patologia. E no século XX, mais ou menos nos anos 50, um outro pesquisador chamou então de síndrome de dor regional complexa. E aí iniciou
né, o estudo mesmo sobre esse tipo de dor, tentando dividir nesses 2 tipos, tentando identificar também a causa. Ainda não se sabe a causa exata, né, isso não é completamente esclarecido, mas parece que tem uma lesão neuronal no tipo 2, desculpa, e tem também no tipo 1, que não tem lesão, alguma alteração do sistema nervoso, mas não uma lesão direta. Quando que ocorre, esse tipo de dor? Geralmente ele ocorre depois de um trauma, pode ser no braço, na perna, pode ser depois de um esmagamento, de uma fratura óssea, de um entorse também. Então tu pode ser por várias coisas, né, mas nem todas as pessoas que têm uma fratura ou tiveram uma torção, por exemplo, no tornozelo, vão ter esse tipo de síndrome. Então por isso que a gente não entende muito bem por que algumas pessoas desenvolvem e outras não. Outras vão ter uma fratura, resolve a fratura, não tem mais nenhuma dor, certo? Então, é importante dividir nesses 2 tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2, para a gente tentar entender da onde que vem essa causa, né, desse tipo de dor. Então, a síndrome do tipo 1, a síndrome de dor complexa regional, ela é uma condição que geralmente é incapacitante. Nesse caso, não envolve lesão nervosa inicial, então os nervos não são rompidos, não tem nada, e geralmente ocorre depois de uma cirurgia, de fraturas, como eu falei para vocês, geralmente do pulso, né? Ou torções do tornozelo e outros locais. Nesse caso aqui, o diagnóstico é bem difícil, né? Então é mais feito um exame clínico para eliminar outros diagnósticos de origem neurológica, vascular ou outros tipos de tipos de dor, né? Mas normalmente quando a pessoa tem SDRC do tipo 1, ela vai ter dor de vários tipos, vai ter dor espontânea, vai ter hiperalgesia, alodínia, vai ter disfunção vasomotora e sudomotora, tá? Vai ter alterações também da pele, do cabelo, das unhas, e também pode ter dificuldade de mover aquele membro, né, e por isso muitas vezes tem perda muscular também. Nem todos os pacientes têm todos os sintomas, mas geralmente tem dor acompanhado, né, com diminuição da capacidade de movimento. Então a gente pode ver que esse tipo de dor, ela é bem raro, tá? Não ocorre em muitas pessoas. E geralmente ocorre depois de um trauma ou de uma cirurgia, uma fratura, alguma coisa, tá? Então normalmente a pessoa, ela tem logo que ocorre esse processo, né, teve a fratura, o esmagamento do membro, ocorre um inchaço naquele local, tá? Que persiste mesmo depois da cicatrização dessa lesão inicial. Depois a dor continua, mesmo depois que a fratura já se resolveu e tudo mais. Muitas vezes a pessoa perde o movimento do membro afetado, como por exemplo o pulso, e muda também a temperatura e a cor da pele naquela região. Tá? Então são alguns sintomas que podem indicar que seria esse tipo de síndrome. Já do tipo 2, ela é também chamada de causalgia, e nesse caso tem a lesão nervosa inicial, tá? Então ela pode também ocorrer após trauma, fratura óssea, cirurgia, e as pessoas geralmente têm vários sintomas, tem dormência, formigamento, né, então, só que é muito parecido os sintomas do tipo 1 do tipo 2. Então fazendo algum exame, né, pode ver se teve essa lesão nervosa inicial, se teve lesão nervosa é do tipo 2, se teve lesão não teve lesão, é do tipo 1. E como seria a epidemiologia, ou seja, quantas pessoas têm esse tipo de dor? Então, em relação, à diferenciação também nos sexos, né, a a maioria dos pacientes com esse tipo de dor, que é a síndrome de dor complexa regional, são, do sexo feminino. Então 4 pacientes do sexo feminino ocorre, né, para 1 do masculino. Então se tiverem 5 pessoas com esse tipo de dor, normalmente 4 são mulheres, né, do sexo feminino, e 1 é do sexo masculino, tá. A idade média de diagnóstico é um pouco mais avançada, cerca de 49 anos, e, o tipo 1 é a mais comum nos pacientes, né, 63% dos pacientes, do tipo 2 só 37% dos pacientes. E normalmente ocorre depois de cirurgia de tornozelo, cirurgia de mão e pé e derrame, tá, algumas prevalências aqui. Então a gente pode ver aqui que mais ou menos 27% das pessoas que vão fazer uma cirurgia de mão e pé podem ter, depois da cirurgia, não a dor da cirurgia, mas a dor por essa síndrome aqui.
tá? E os braços também são mais afetados que as pernas, tá? Então, a gente pode ver que também tem essa relação com o pulso ou algumas articulações como da mão que a gente move mais durante o dia. E quais seriam os tratamentos farmacológicos? Então, normalmente a pessoa não é tratada apenas com tratamento com fármacos, com medicamentos, é feito um tratamento, né, global, usando outros tipos de, modificações para tentar tratar esse tipo de dor. Só que como a gente estuda os fármacos, né, então a gente trouxe um pouquinho aqui para vocês sobre esses tipos de fármacos que podem tratar essa forma de dor. Ela não tem cura, é um tratamento paliativo que tem que ser tomado constantemente e normalmente os fármacos mais usados são anticonvulsivantes, antidepressivos, anti-inflamatórios e opioides. Porém, a maioria dos pacientes não respondem, ou seja, esses medicamentos não funcionam. Então, por isso é necessário a gente buscar, né, novos tratamentos, né, e até entender mais sobre esse tipo de dor. Então, além disso, é feito também uma abordagem, ou seja, outros tratamentos juntos, né, que não envolvem fármacos, como terapia física, ocupacional, terapia comportamental e outras intervenções, né, dependendo da indicação do clínico. E em relação a novos tratamentos e prevenção, porque imagina assim, se as pessoas que fazem cirurgia de mão, né, e do braço, 27% vão ter depois a síndrome, a gente poderia prevenir, já que muitas pessoas vão desenvolver. Então, ali cerca de 3 em 10, né, que fizeram essa cirurgia. Então, uma ideia seria tratar ou fazer esse tratamento antes ou durante a cirurgia ou ao longo, né, depois da fratura óssea, para tentar que não ocorra o desenvolvimento da dor crônica, tá? Se ocorrer o desenvolvimento da dor crônica, uma forma de tratar são aqueles outros medicamentos que eu mostrei para vocês, mas eles não são muito eficazes. Também pode ser feita uma abordagem multiprofissional, usando fisioterapia, psicoterapia e terapia, né, usando outras evidências como acupuntura, exercício e outros. Porém, para exercícios, acupuntura e técnicas de relaxamento, ainda não existem evidências científicas, suficientes para provar o seu efeito, tá? Por isso a gente precisa de mais estudos. Porém, como essa síndrome não ocorre em muitas pessoas, até é difícil, né, conseguir pacientes que tenham todos a síndrome de dor complexa regional de lesão do pulso, por exemplo, né, para tentar fazer esses estudos clínicos. Um estudo que já tem até uma revisão com isso e está mostrando que parece que funciona, é suplementar os pacientes depois de uma fratura com vitamina C. Então isso já foi visto, né, que essa suplementação de vitamina C diminui o risco de desenvolver essa síndrome depois de ter fraturado, quebrado o pulso, o braço. Tá, essa revisão é feita com cirurgia do pulso. Então vocês podem ver a referência lá no nosso post também, que a gente trouxe, né, esse tratamento que também está sendo indicado. Então, muito obrigada pela atenção. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários do vídeo. Eu agradeço as alunas que auxiliaram no preparo desse material, a Helena, a Nicole, e também, que não está escrito aqui, que ficou faltando, a Patrícia Rodrigues e também a Júlia, certo? Muito obrigada pela atenção e até mais.